Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Eu vou ler um versículo aqui também. Eu vou ler, na realidade, um Salmo 119, que dando continuidade ao que o irmão estava pregando, da importância da gente buscar a Bíblia, né? Para acharmos a Deus através da Bíblia. É o único lugar que vamos encontrar a Deus. O Salmo 119 diz assim: bem-aventurados os retos em seus caminhos, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e que o buscam com todo o coração, e não praticam iniquidade, mas andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos, para que diligentemente os observássemos. Quem dera que os meus caminhos fossem dirigidos a observar os teus mandamentos. Então não ficaria confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. Louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus justos juízos. Observarei os teus estatutos, não me desampares totalmente. Com que purificará o jovem o seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra. Com todo o meu coração te busquei. Não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Bendito és tu, ó Senhor. Ensina-me os teus estatutos. Então, é só através, né, da Bíblia que vamos ter conhecimento de Deus e poder ser merecedores, né, de entrar nesse reino dele. Eu cumprimento os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, essa pessoa maravilhosa que é Jesus, esse Deus maravilhoso, esse Deus misericordioso, esse Deus que tem um amor incompreensível, que nós, como humanos, irmãos, não conseguimos compreender o amor perfeito de Deus. E como a missionária irmã Luísa, que estava lendo Salmos 119, irmãos, a respeito da palavra de Deus, tem milhões e milhões e milhões de pessoas na Terra que não acreditam que Deus existe. E tem milhões de pessoas que acreditam em deuses que não são deuses. Por isso que a Bíblia diz que há um só Deus. Porque o próprio título, né? É igual Pai é título, Deus é título. O título Deus, ele só pode servir para uma pessoa que ela seja onisciente, onipresente, onipotente e que tenha todo o poder que um médico não tem, o poder que o dinheiro não tem, o poder que a fama não tem, o poder que a beleza não tem. O poder de alguém para ser Deus, ele tem que ser superior a todos os limites que a humanidade conhece, senão não é Deus. Né? Pode ser governador, tem poder, pode ser presidente, tem poder, pode ser um general, tem poder, pode ser um bilionário, tem poder, mas o poder limitado. Todos eles não conseguem vencer a morte, já começa por aí. Quantos poderosos você conhece na história da humanidade, que dominaram por anos uma nação inteira, muitas vezes o mundo inteiro, pessoas com poderes que, se juntasse todo mundo na terra, não conseguia vencer o poder dele, né? Tivemos quantos faraós, quantos reis poderosíssimos assim, que destruíram cidades, destruíram países, destruíram famílias, não é? E cadê eles? Onde eles estão? Morreram. O poder do homem não suporta nem uma mordida de pernilongo. Né? O poder do homem é ridículo, irmãos. O nosso poder é ridículo.
E se você olhar para a sua miséria, eu gosto de ser bem franco, porque eu estou aqui para pregar matematicamente o reino de Deus para você, né? Aqui não é um consultório de psicologia, nem um lugar para você se sentir bem. A igreja de Deus, assim como uma pessoa ela entra numa escola de medicina, numa escola de engenharia, numa escola de direito, e ela entra lá para se formar naquela profissão que ela escolheu. O pastor nada mais é do que um professor que tem a autoridade de Deus para falar em nome de Deus. Isso que a Bíblia nos concede, essa autoridade, né? Somos representantes de Deus aqui na terra. Todo crente, todo aquele que crê, como diz em Marcos capítulo 16, Jesus disse, quem crer em quê, irmãos? Crer que Deus existe? A Bíblia diz que até o diabo crê que Deus existe. Não é só crer que Deus existe, porque aí é muito fácil. O macumbeiro crê que Deus existe, o espírita crê que Deus existe, o religioso crê que Deus existe, aqueles que mataram Jesus, um homem perfeito, acreditavam que Deus existe. Então, diz no livro de Marcos, quem crê em quê? Crê na palavra de Deus, crê no verdadeiro Deus, crê nos estatutos, mandamentos, o juízo de Deus. Quando você crê no projeto de Deus, aí sim, meu irmão, você começa a ficar preparado para conhecer o verdadeiro Deus e a vida eterna, como diz a Bíblia. Sem ler a Bíblia, é impossível você ter esse conhecimento, porque a maioria das religiões, no mundo inteiro, todas as religiões, seitas, todas elas usam palavras escritas para conduzir ao homem aquele pensamento que eles têm de um mundo espiritual, que às vezes é criado por eles, né? Muitas religiões poderosas, têm a Bíblia como o seu instrumento de fé. Dizem que a Bíblia é sagrada, dizem que a religião deles se baseia na Bíblia, mas eles não seguem a Bíblia e não incentivam as pessoas que vão nas igrejas deles a conhecerem a Bíblia. Isso está totalmente errado, irmãos. Imagina agora se você sonha em ser um engenheiro civil, o meu sonho é construir pontes, construir viadutos. Aí você chega lá, os professores te ensinam, olha, 2 mais 2 é 5, 3 mais 3 é 4, 7 mais 7 é 12. Você vai formar engenheiro, como é que vai ser a ponte que você fizer? Ela vai cair, irmão. O viaduto que você fizer vai cair. Quando você entra numa faculdade de engenharia, de medicina, de direito, de odontologia, você vai aprender matematicamente, corretamente, os fundamentos daquela profissão, fundamentos reais e corretos. Não tem conversa fiada. Não tem conversa fiada. Se você entrar numa faculdade de direito para ser advogado, o cidadão não vai te ensinar a Constituição da Suíça, nem da Grécia, nem do Japão, não. Você vai ser advogado no Brasil, você vai aprender a Constituição, o Código Civil brasileiro, as leis brasileiras. E quando você for defender o seu cliente lá na justiça, você vai ter que defender de acordo com o que está escrito ali. Isso para o homem, que é um ser falho, fraco. Agora, imagina para você ir para o céu, imagina para você conseguir vencer a morte, porque você não tem outra saída. Você não quer morrer. Você não quer que as pessoas que você ama morram. Você não aceita a morte. Mas, quanto mais tempo você fugir da morte, quanto mais tempo você viver,
mais perto da morte você vai chegando. Ou você conhece alguém que está aí há 500 anos, 1000 anos aí vivo? Hã? Então, quanto mais você vai vivendo, mais perto da morte você vai chegando. Essa é a verdade, irmãos. Matemática. Entendeu? Não dá para levar a vida só na ilusão. O jovem que é tolo, tudo bem, o jovem é tolo, não tem conhecimento de nada, é mal informado pela sociedade, ele leva a vida de qualquer jeito. Depois a conta vem, porque a conta vem, meu irmão. Entendeu? Não adianta você achar que a conta não vai vir. Você trai a mulher, a conta vem. Você trai o marido, a conta vem. Você separa do seu marido, a conta vem para os seus filhos. Não adianta. Porque eu sou assim, porque eu penso assim. Porque eu sou descendente de italiano. Porque eu sou descendente de alemão. Meu irmão, todo ser humano é igual na face da terra. Pode ser preto, branco, azul, vermelho. Pode ser índio. Pode ser mameluco. Pode ser o que for. Todo ser humano é igual. Assim como todo cachorro é igual. Mas eu penso diferente. Bom, esse é problema seu. Entendeu? Se você quer pensar, você tem o direito de pensar do jeito que você quiser. Mas Deus já escreveu uma Bíblia para quê? Para que você use o pensamento de Deus. Por quê? Porque o pensamento de Deus é correto. O seu não é. O seu não é. Se deixar, você vive uma vida miserável e tola, vã. Você mesmo vai destruindo tudo até aquilo que você sonha. Você trabalha contra você. Claro que você vai botar a culpa em todo mundo, né? Eu conheço, a maioria dos crentes que eu conheço bota a culpa no diabo. O diabo está aí realmente para botar pensamento errado na gente. Mas quem aceita o pensamento somos nós. A gente que aceita. Entendeu? Então a igreja é a escola de Deus para quê? Para você vir aqui, os pastores, professores, os presbíteros, os diáconos, os missionários, o crente, poder, através de testemunhos, através da leitura da palavra, através dos louvores, levar você ao pensamento de Deus. Como Jesus fala, você tem que pensar como Jesus pensou, andar como Jesus andou. E, meu irmão, isso aí não é para você sentir bem, você não está entendendo. Isso é um processo até difícil, árduo. É muito difícil você ler a Bíblia. Hoje mesmo eu estava lendo ali o livro de 2 Reis, e até eu estava pensando, meu Deus, na hora que eu chegar em 2 Reis, que eu for pregar, essa parte aqui, como é que eu vou fazer? Porque tem as genealogias ali, por exemplo, que são capítulos grandes, com 2, 3 páginas, que só fica falando que fulano é filho de ciclano, que ciclano é filho de beltrano. E quem quer ouvir isso? Você quer vir na igreja para ouvir isso? Não, você não quer para ouvir isso. Mas eu estava pensando, mas o meu projeto é pregar para você a Bíblia inteira. Já pregamos aqui todo o Novo Testamento, estamos aqui em Deuteronômio, passamos por livros difíceis, como Levítico, Apocalipse, mas estamos aqui. Agora, se eu resolvo, na hora que eu for ler algumas partes aqui, eu não ler para você, o que eu estou fazendo? Eu estou rejeitando a palavra de Deus, né? Estou rejeitando a palavra de Deus. Então, vamos começar a arrancar a folha da Bíblia aqui, né? E jogar fora, não é assim? Então, irmãos, eu acho que Deus já fez assim para que a gente entenda que nós temos que nos humilhar. Humilhai-vos perante as potentes mãos de Deus, meu irmão e minha irmã. Se você olhar para você no espelho, você vai ter certeza que Deus existe. Não é possível, cara. Não é possível. Eu sabia que todos nós aqui somos esqueletozinho, tudo esqueleto, igualzinho. Eu estava vendo esses dias a pessoa falando ali, como que pode Deus ter tanto poder para colocar em cima de um esqueleto de osso? Essa capa que ele colocou aqui, né? Em mim, colocou em você, um olho, olha só a perfeição de um olho. Olha o nosso cérebro, a perfeição que é, gente, a gente não dá nem valor para isso. Tem gente que está pensando em suicidar porque acha que o cabelo é feio, porque acha que o rosto é feio,
que está se comparando com os outros. Nós somos peças únicas, somos seres individuais, não tem ninguém mais bonito que a gente. E para Deus ainda tem uma coisa, para Deus não tem ninguém melhor do que a gente. Porque Deus nos vê como filhos, Deus sabe a nossa miséria, a nossa fraqueza. Não é? É por isso que Deus está sempre do lado do fraco, meu irmão. Sempre do lado do fraco, sempre do lado do pequeno. Porque Deus sabe o tanto que nós somos miseráveis. Por isso que Deus veio em carne. Como diz lá no livro de João, no capítulo 1, né? E o verbo se tornou carne. Por quê? Para ele viu tanto que nós somos fracos. Jesus, como homem na carne, ele venceu todos os pecados que eu e você não conseguimos vencer. A gente não consegue, irmãos. A gente fica 20 anos na igreja, lê a Bíblia, ouve a palavra, vai no monte, ora, jejua, louva, chora. Mas se prender a gente num canto, a gente é capaz de comer gente. Só a religião que acha santo aqui na terra. A própria Bíblia diz que não há um santo sequer. Por isso que eu nunca vim aqui no altar dizer que eu sou santo. Eu sou talvez mais pecador do que você. Talvez você seja um ser humano muito melhor do que eu. Eu sou apenas um pregador, um servo inútil de Deus, mas eu busco matematicamente a realidade. Deus, quando te chama, irmão, Deus, quando te dá uma Bíblia, Deus, quando te traz na igreja, Deus te chama para você enxergar. Jesus disse que um cego não pode guiar o outro. Deus te chama para você enxergar com os dois olhos. Entendeu? Primeiro você tem que salvar você. Primeiro você tem que se converter. A pessoa mais importante aqui na terra que Deus colocou para você converter, ela é você mesmo. Estava vendo uma reportagem agora, aqui, pessoal de Santa Catarina, o filho, adulto já, matou a mãe e a irmã. A mãe pastora, o pai pastor, tocando igreja, e o filho, dizem que é drogado, dizem que ele estava num surto. Eu não acreditei, porque ele fez uma cova, antes de matar, já tinha feito uma cova, preparada a morte do pessoal, quer dizer que ele estava, na minha opinião, estava endemoniado, possuído por demônios. Então não basta ser crente, irmão, não basta ser religioso, Deus não te chama para isso. Deus te chama para você encarar a verdade da sua vida, para você, na sua casa, porque você não vai se converter aqui na igreja. Por isso que a igreja não é um lugar de um dia só. A igreja não é lugar para você se sentir bem. Eu fui na igreja e me senti bem. Meu irmão, a igreja aqui é a casa de Deus, você está aqui na presença do Senhor Deus dos exércitos, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, aquele que tudo pode, aquele que acredita em você, que Ele está te olhando, Ele não está olhando para os seus problemas, para os seus pecados, para as suas dificuldades, se você é gordo, se você é magro, se você é bonito, se é feio. Ele está aqui de braços abertos querendo te ajudar. Mas Ele quer que você pegue a palavra dEle e leve para casa. Por isso que a Bíblia diz que a palavra é uma semente. O que é uma semente? Se você pega uma semente de uma fruta que você está pensando em comer amanhã, né, no futuro, uma semente de goiaba, uma semente de mamão para você plantar, você leva para sua casa para você plantar. E vai esperar ela germinar, ela crescer, ela dar frutos. Deus te traz na igreja para isso. Ele coloca a semente, que é a palavra de Deus, no seu ouvido. No seu ouvido, e você tem que levar para casa. O grande problema é que as pessoas não levam para casa. Elas vêm para a igreja com problemas, com uma série de problemas, uma série de frustrações, né? Uma série de desânimos, e acha que aqui é o lugar dela deixar o desânimo dele. Não, irmão, aqui é um lugar de luta. Aqui a palavra ela tem que pegar em você, ela tem que te confrontar. E você tem que aprender que você tem que ser obediente. Com Deus não tem esse negócio de desobediente, não, irmão.
Com Deus não tem esse negócio igual você está acostumado na sua casa, acostumou a ser rebelde com o papai, com a mamãe, a ser rebelde com o cônjuge. Não, aqui não tem esse negócio não, meu irmão. Deus não aceita a rebeldia, não. Aqui é lugar de humilhação. Você tem que reconhecer que Deus te trouxe na igreja. Você está aqui hoje porque Deus te trouxe. E porque Ele quer mudar a sua vida. Ele quer o seu bem, Ele quer o melhor para você. Mas você tem que aceitar a palavra dEle. Entendeu? O inimigo vai ficar aqui tentando fazer você rejeitar a palavra. Né? Muita gente fala, eu fui no culto, estava horrível. Aquela palavra que o pastor pregou. Nossa, você viu o cantor? O levita? Não sabia nem cantar. Né? Desafinou. Horrível louvor. Irmão, isso é um mau pensamento, isso é o diabo que bota esse pensamento. Eu já ouvi, eu canto mal, irmãos, por isso até que eu não judio com vocês, eu não canto na igreja, porque eu canto mal. Mas eu já vi gente que canta pior do que eu, mas eu tive a humildade para aceitar o louvor daquela pessoa e ali eu senti a presença de Deus. Porque eu não venho na igreja para ouvir cantor cantar bonito, nem pregador pregar bonito. Eu venho na igreja para ter um encontro com Deus. Então, tudo que vier de Deus, tudo que vier do altar, para mim é bom. Entendeu? Nunca passei a palavra para os outros. Qualquer palavra que se pregasse no altar, eu falar é para mim. Assim como eu aprendi, eu leio a Bíblia, tudo o que está aqui é para mim. Deuteronômio capítulo 28, fala as bênçãos e as maldições. Tem gente que só pega a bênção. Quando fala da bênção, é glória a Deus, meu, glória a Deus. Tá? Pula, chora por causa da bênção, porque ele só quer a bênção. A maldição ele não escuta. Se você falar, se você ler a maldição para ele, que está em Deuteronômio 28, não é para ele não, pelo amor de Deus, isola. Isso aí você está querendo me amaldiçoar. É o contrário, irmãos. É o contrário. Quando você lê a maldição, você tem que fazer como Josias fez. Olha o exemplo do rei Josias. Enquanto outros reis, ia lá o profeta Jeremias, profeta Micaías chega lá na presença de 3 reis e fala a verdade. Leva um soco na cara e é jogado no calabouço. Né? Jeremias chega lá, Deus fala, Jeremias escreve aí, leva para o rei. Jeremias escreve, né? Vai lá, entrega para o rei joga ele no calabouço. Entendeu? Agora, Josias, o profeta foi lá e leu a Bíblia para ele falou, meu Deus do céu, ele rasgou a roupa na hora, se ajoelhou, se humilhou, chorou, falou, nós estamos tudo errado, nossos pais erraram, nossos avós erraram, e nós estamos errados, nós temos que fazer conforme está escrito na palavra do Senhor. E aí o que aconteceu? Deus abençoou ele. A Bíblia, irmãos, prega a conversão da primeira página até a última. Entendeu? É coisa simples. Imagina agora você quer ser médico, você sonha em ser médico, você entra na faculdade e você não aceita o que o professor fala. Você não aceita o que o livro fala, como é que você vai se converter num médico? Nunca. E você vem na igreja para você se converter num servo bom e fiel, num servo de Deus. Entendeu? Por isso que Jesus fala assim, olha, se você não deixar pai e mãe, irmão ou irmã, marido ou mulher, filho ou filha, por amor de mim, você não é digno de mim. Irmão, com Deus é entrega. É entrega. A primeira pessoa que você tem que rejeitar, não aceitar o que ela pensa, o que ela fala, o que ela acha, sabe quem que é? Você. Porque é você que não aceita Deus entrar no seu coração, no seu pensamento. É você. É você. Né? Louvado seja esse Deus maravilhoso. Irmãos, estamos lendo o livro de Deuteronômio no capítulo 22. Livro de Deuteronômio, no capítulo 22, que diz a palavra do Senhor assim: vendo extraviado o boi ou ovelha de teu irmão, não te desviará deles, restituí-los-ás sem falta a teu irmão. E se teu irmão não estiver perto de ti, ou não o conheceres,
recolhê-los-ás na tua casa para que fiquem contigo, até que teu irmão os busque e tu lhos restituas. Assim também farás com o seu jumento, e assim farás com as suas roupas, assim farás também com toda a coisa perdida que se perder de teu irmão, e tu achares, não te poderás omitir. Olha, irmãos, o conselho que Deus está dando aqui. Você crê em Deus? Você quer andar com Deus? Você quer ser amigo de Deus? Você quer servir a Deus? Você tem que lutar contra o seu gênio. Porque a gente, como homem, você vê ali, no caso aqui está citando o boi, está citando o jumento, né? Está citando alguma coisa que a pessoa esqueceu ou se perdeu, você finge que não vê. Eu quero viver a minha vida, eu vivo para mim. Não é assim? Não é problema meu. Não é meu, é do meu vizinho. O que Deus fala? Meu irmão, você agora, você vai viver para Deus. Não é porque você acha, ou porque você pensa, porque você quer. Não, meu irmão, você vai fazer um sacrifício porque você é servo de Deus. Então é para Deus que você faz. Se vires o jumento, que é de teu irmão, ou seja, o seu boi, caídos no caminho, não te desviarás deles. Sem falta, o ajudarás a levantá-los. Não haverá traje de homem na mulher, e nem vestirá o homem roupa de mulher, porque qualquer que faz isto, abominação é ao Senhor teu Deus. Irmão, isso é muito polêmico esse versículo. Tem vários versículos na Bíblia, em vários lugares, que falam sobre esse mesmo assunto, não é? É um assunto que hoje eles querem impor na sociedade, porque há um projeto para destruição da família, para destruição das crianças, né? Para destruição da essência do ser humano, né? Porque eles pregam que agora a modernidade é tanta que ninguém mais vai casar, ninguém mais vai namorar, ninguém mais vai andar de mão dada. Isso é mentira, irmãos. O ser humano, ele tem escrito dentro do coração dele o desejo de ter família, tanto o homem quanto a mulher. Tem escrito dentro do coração dele o desejo de coletividade, o desejo de ter filhos, né? Tem o desejo de viver eternamente, todos nós temos esse desejo, e temos o desejo também de ter um Deus, né? Enquanto você não cumprir esses desejos na sua vida e andar conforme a realidade do ser humano que nós somos, você vai ser uma pessoa ansiosa, vai andar igual um saco sem fundo, procurando a felicidade, não vai achar nunca. Quando encontrares pelo caminho um ninho de ave numa árvore ou no chão, com passarinhos ou ovos, e a mãe posta sobre os passarinhos ou sobre os ovos, não tomarás a mãe com os filhotes. Deixarás ir livremente a mãe e os filhotes tomarás para ti, para que te vá bem e para que prolongue os teus dias. Você pode ver uma referência aqui em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 40, que, por exemplo, Deus fala que, olha, muitas pessoas, irmãos, muitas pessoas não entendem esse processo que é a vida aqui na terra. Deus falou que a gente vai ter em sujeição todos os animais, mas a Bíblia diz que Deus ama os animais. Nós também temos que amar os animais. Muitos animais servem para nós de alimento, mas nós não podemos escravizar nenhum animal, irmão. Você não pode prender um passarinho. O instinto do passarinho é voar. Nós somos libertadores, irmãos. Deus, quando nos achou, nós estávamos presos nos pensamentos tortos do mundo aí, né? Ainda somos escravos do mundo, mas quando a gente tem um encontro com Jesus, a primeira coisa que Jesus faz é nos libertar. Quando a gente lê a palavra de Jesus, a primeira coisa que a gente faz é nos libertar, né? Conhecereis a verdade vos libertará. A verdade nos liberta, né? Nós somos libertadores, irmãos. Quando você leva a palavra de Deus para alguém, você está
libertando essa pessoa do pecado, da mentira, da traição, do engano, né? Da corrupção, da maldade. E assim também, você não pode prender um passarinho numa gaiola. Você não pode prender um cachorro, por exemplo, que eu já ouvi, pastor, amigo meu, tinha um cachorro em casa, ele saía, deixava o cachorro com uma correntinha presa no muro aqui, mas não tinha 2 palmos. Chegava em casa 3, 4, 5 horas da manhã, estava aquele coitadinho daquele cachorro preso ali, né? Esses crentes que prendem aquele peixinho, tem um peixinho preto que chama beta, né? Cheguei na casa de um pastor, o pastor tinha um vasinho assim do tamanho desse copo aqui, com um peixinho daquele ali. Eu falei, mas espera aí, meu irmão, o que é isso? Esse peixe foi feito para viver solto na natureza aí, meu irmão. Não, mas é que ele não pode conviver com nenhum. Senão ele mata todos os peixes. Então ele tem que viver nesse pedacinho, só ele. Ele não se importa de viver aqui, não. Eu falei, tá bom. Quer dizer que esse peixe aí, se ele estiver solto num rio, não existe mais peixe, só ele. Então é tudo mentira, irmão, mentira em cima de mentira, entendeu? Nós fomos feitos para levar felicidade para os outros, levar alegria para os outros, levar o amor para os outros, levar a liberdade para os outros. Nós somos a luz do mundo, nós somos o sal da terra. Então, aqui, Deus está falando sobre o passarinho. Quando edificares uma casa nova, farás um parapeito no eirado, para que não ponhas culpa de sangue na tua casa, se alguém, de algum modo, cair dela. Olha a preocupação de Deus, né? Tem gente até hoje que não se atenta para essas coisas, irmão. Né? A responsabilidade é sobre a vida do indouto, sobre a vida de uma criança, por exemplo, né? Tem pais que saem para uma balada, deixam uma criança sozinha em casa, sai para algum lugar, deixa a criança dentro de um carro com as portas e janela fechada, né? Deixa numa casa com piscina e vai por aí afora. Nós temos que ter responsabilidade com a vida dos outros também. Porás, para que não ponhas culpa de sangue na tua casa, se alguém, de algum modo, cair dela. Não semearás a tua vinha com diferentes espécies de semente, para que não se degenere o fruto da semente que semeares e a novidade da vinha. O homem hoje faz isso, né? As sementes transgênicas que estão por aí, né? Com boi e com jumento não lavrarás juntamente, não te vestirás de diversas estofas de lã e linho juntamente. Franjas porás nas 4 bordas da tua manta com que te cobrires. Quando um homem tomar mulher e depois de coabitar com ela a desprezar, e lhe imputar coisas escandalosas e contra ela divulgar má fama, dizendo: tomei esta mulher e me cheguei a ela, porém não a achei virgem, então o pai da moça e sua mãe tomarão os sinais da virgindade da moça e levá-los aos anciãos da cidade à porta. Irmãos, Deus não gosta de fofoqueiro, de mexeriqueiro, tem gente que vive com o outro, aí diz que ama, que é uma maravilha. Se acontecer alguma coisa, passa a ter ódio daquela pessoa e fica fazendo propaganda negativa da pessoa. Entendeu? Se você não quer viver com alguém, vá viver a sua vida, deixa o outro viver a vida dele. E o pai da moça dirá aos anciãos: eu te dei minha filha por mulher, eu dei a minha filha por mulher a este homem, porém ele a despreza. E eis que ele imputou coisas escandalosas, dizendo: não achei virgem a tua filha, porém eis que os sinais da virgindade de minha filha, e estenderão a roupa diante dos anciãos da cidade. Então os anciãos da mesma cidade tomarão aquele homem e o castigarão, e o multarão em 100 ciclos de prata e os darão ao pai da moça, porquanto divulgou má fama sobre uma virgem de Israel. E lhe será por mulher, e todos os seus dias não a poderá despedir. Porém, se isso for verdadeiro, isto é, que a virgindade não se achou na moça, então levarão a moça à porta da casa de seu pai, e os homens da sua cidade a apedrejarão até que morra, pois fez loucura em Israel, prostituindo-se na casa de seu pai. Assim tirarás o mal do meio de ti. Quando um homem for achado deitado com mulher que tenha marido, então ambos morrerão, o homem que se deitou com a mulher e a mulher. Assim tirarás o mal de Israel. Irmãos,
uma das maiores tragédias que tem na humanidade é a tal da traição, a infidelidade. Isso aí vem do inferno, né? A pessoa vai viver com quem ela ama, mas ela começa a ter pensamentos que ela não consegue discernir, que aqueles pensamentos vêm do inferno, vêm para estragar a vida de alguém, ou dela mesma, ou de alguém, né? E nós não estamos aqui para prejudicar a vida dos outros, né, irmãos? O certo é, se você está com alguém e começou a botar o olho em outra pessoa e está com mau pensamento, querendo ter um relacionamento com outra pessoa, separa primeiro, entendeu? Seja justo, seja correto, né? E aí vá viver a sua vida, deixa o outro viver a vida dele também. Porque traição, irmãos, é uma coisa ridícula, é uma coisa absurda, a infidelidade. Quando houver moça virgem desposada e um homem achar na cidade se deitar com ela, então trareis ambos à porta daquela cidade e os apedrejareis até que morram. A moça, porquanto não gritou na cidade, e o homem, porquanto humilhou a mulher do seu próximo, assim tirarás o mal do meio de ti. E se algum homem no campo achar uma moça desposada, e o homem a forçar e se deitar com ela, então morrerá só o homem que se deitou com ela. Porém, a moça não farás nada, a moça não tem culpa de morte, porque como o homem que se levanta contra o seu próximo e lhe tira a vida, assim é este caso. Pois a achou no campo, a moça desposada gritou e não houve quem a livrasse. Quando um homem achar uma moça virgem que não for desposada e pegar nela e se deitar com ela e forem apanhados, então o homem que se deitou com ela dará ao pai da moça 50 siclos de prata, e porquanto a humilhou, lhe será por mulher. Não a poderá despedir em todos os seus dias. Nenhum homem tomará a mulher do seu pai, nem descobrirá a nudez do seu pai. Então, irmãos, a gente tem que entender que muitas histórias aqui da Bíblia, elas relatam uma cultura de um tempo muito diferente do nosso tempo. Mas, no final, o fundamento é o mesmo, irmão. O fundamento é o mesmo, é a mesma coisa. O ser humano daquela época, ele tinha uma cultura totalmente diferente da nossa, mas era um ser humano igual nós mesmo, né? E essas leis, irmãos, são leis que tornam o homem humano, né? São para humanizar o homem. E todos nós precisamos de lei. Irmão, não há ninguém na terra que possa viver sem regras e sem leis. Até uma pessoa justa, ela precisa da lei. Porque não é fácil a gente andar na lei. Não é fácil. Todos nós temos uma tendência a fazer a nossa própria vontade e nos desviar da lei. Não importa qual seja a lei, né? Mas a palavra do Senhor diz que a lei é para o injusto, não é para o justo, porque o justo não precisaria da lei, né? Por isso que nós precisamos de estar sempre lendo a Bíblia, orando, pedindo a Deus para que Deus escreva a lei dele no nosso coração, no nosso pensamento, para que a gente tenha força quando vier aquele pensamento errado na cabeça da gente, porque vai vir, irmão, na sua cabeça o pensamento errado. Vem na minha, vem na sua, vem de todo mundo o pensamento errado. O pensamento contrário, o pensamento mau, o pensamento negativo, o pensamento que não vem de Deus, ele vem na cabeça de todos nós. Vem em sonho, vem acordado, entendeu? Quando vier o pensamento, se você estiver ligado com Deus, o Espírito Santo de Deus, que nos convence da justiça e do juízo, mostra para a gente, olha, isso aí não é de Deus, esse não é o caminho, tira esse pensamento da sua cabeça, você consegue tirar, entendeu? Por isso que a palavra é tão importante, os versículos são tão importantes. A Bíblia diz, irmãos, que nós não conseguimos dominar a nossa língua, que é mais fácil você dominar um burro bravo do que você dominar a sua língua, e é verdade. Nós não conseguimos dominar o nosso ouvido, o nosso pensamento. Por isso que precisamos tanto da igreja, precisamos tanto de conviver com pessoas que falam de Deus, precisamos de orar, precisamos de ouvir louvores, precisamos de estar clamando a Deus, ainda que esteja tudo bem com você, né?
Até porque vai estar tudo bem até um ponto, né, irmãos? Porque, como diz a palavra do Senhor, o acaso sobrevém a todos, né? Quando você menos espera, você está planejando um monte de coisa maravilhosa, parece que tudo vai ser maravilhoso. Aquele sábado que você fala, nossa, hoje vai ser um dia lindo, você acorda, tá aquele sol lindo, aquele céu azul, quando você vira as costas, dá aquela tempestade enorme. A vida da gente está sujeita a essas coisas. Então, a gente tem que estar sempre preparado. E como você vai estar preparado? O livro de Efésios, capítulo 6, explica como você se prepara. Você tem que ter a palavra de Deus na sua mente, no seu coração. O certo é todos os dias você ler a Bíblia, irmãos. Nem que seja um único capítulo da Bíblia. E não é para você entender, é para você ler. Nas 24 horas do seu dia, eu já deixo a Bíblia aberta lá em casa. Fica 2, 3, 4 Bíblias abertas na minha casa, em cima da mesa. Eu tenho Bíblia em todo canto da minha casa. Eu, que amo a palavra de Deus, para você ter uma ideia. Porque, às vezes, eu passo 200 vezes pela Bíblia, até eu finjo que não estou vendo, entendeu? Mas 1 hora eu vou sentar ali para ler. E sento. Todos os dias eu leio 2 vezes a Bíblia, né? E não é fácil para mim, agora eu fico pensando para você, entendeu? Por isso que eu digo que é difícil. Se eu disser para você que é fácil, você nem vai ler. Eu dizendo que é difícil, se você for realmente um valente, se você realmente tiver o desejo de um dia conhecer o projeto de Deus de verdade, conhecer a Deus, andar com Deus, amar a Deus, e você ter testemunho seu para contar, porque tem gente que vem na igreja para ouvir testemunho dos outros. A igreja precisa do seu testemunho, da sua conversão, entendeu? Da sua fé, do seu relacionamento com Deus. Tem gente que vai na igreja para ver os profetas de Deus, mas Deus quer que você seja o profeta, entendeu? Porque Deus não faz acepção de pessoas. Nenhum profeta aqui na terra é maior do que você. Amém, irmãos? Louvado seja esse Deus maravilhoso. Quero agradecer.